Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Exaltado seja o nosso Deus para sempre. Só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Todos acharam de amém? Amém. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados por seu decreto. Vamos meditar novamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, meus irmãos? Abre a sua Bíblia em Isaías 44. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 44. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 44, versículo 28. Isaías 44, versículo 28, está escrito assim: Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Amém, meus irmãos? Para ficar bem fresco na nossa mente, vamos repetir. Olha, que digo de Ciro, é meu pastor. Deus falando, né? O que ele está dizendo de Ciro, que Ciro é um pastor para ele. E cumprirá, Ciro cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada. Jerusalém estava destruída, mas Deus estava dizendo: Tu serás edificada. E Deus estava dizendo também ao templo: Tu serás fundado. Está vendo como Deus é grande? E agora Isaías 54, versículo 17. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Isaías 54, versículo 17. Está escrito assim: Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Deus maravilhoso e poderoso, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus, tu és grande, tu és tremendo, tu és poderoso, digno de louvor, de exaltação, de glorificação é o Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades diante da tua presença tão santa e tão pura, meu Pai. Nós somos tão falhos, falhamos em todo o tempo, com palavras, com pensamentos, com ações. Só o Senhor para ter misericórdia de nós, meu Pai. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que nos faz temer e tremer, meu Pai. Porque a Tua palavra é muito poderosa, é muito grande. Deus querido, Deus maravilhoso, e nós estamos aqui para Te clamar nesta noite. Fala conosco, Senhor. Não deixe nós sair da mesma maneira que nós chegamos, mas que nós possamos sair daqui alimentados, meu Deus. Que nós possamos ter a consciência que agora nós estamos assentados em uma grande mesa, em um grande banquete. E o Senhor nos servirá, meu Pai. O Senhor nos saciará, ó Deus, com a Tua tremenda e santa palavra, meu Deus querido. Não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, Senhor. O louvor e a adoração
tua presença, Senhor. Somos vasos de barro, mas o Senhor é grande, é poderoso, é o dono da palavra, é o dono da tua igreja, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de ti e te suplicamos nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Grande é o poder de Deus. Que maravilha, não é, irmãos? Diante de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que nos mostra o quão grande é o nosso Deus, o Deus que fala e cumpre. Nós lemos estes versículos nesta noite que dá para nós entender que quando Deus fala, está falado, não é? E Deus lá bem antes, nos tempos de Isaías ainda, Deus já tinha falado que Ciro seria o seu pastor. Ciro não era crente, na nossa linguagem de hoje. Ele não era crente, ele não era judeu, mas Deus o usaria porque ele seria o rei da época, né? Deus usou, nós estamos estudando o livro de Esdras, e Deus usou Nabucodonosor para poder punir o seu povo em juízo. Nabucodonosor, um rei muito poderoso, um rei que tinha um coração mau também e engrandecido, né? Deus precisou humilhar ele para ele entender que Deus que era o maior rei, porque no coração dele ele se sentia o maior de todos os reis. E Deus precisou humilhar ele para ele poder entender que acima dele tinha o rei dos reis. E Deus usou este rei para poder punir o povo dele, levando o povo dele cativo para a Babilônia. E Deus também já preveu o livramento e o escape do povo dele, dizendo que usaria Ciro. Na época de Ciro, Deus completaria os 70 anos de cativeiro e Deus usaria Ciro como seu ungido. Deus lhe separou para poder livrar o seu povo. E nós temos acompanhado isso no livro de Esdras. Vocês têm aprendido até aqui? Levanta a mão. Eu creio que Deus tem falado aos corações de cada um de nós, né, através deste maravilhoso livro de Esdras. E hoje nós vamos estudar qual capítulo? 6, muito bem. Então abre aí a Bíblia de vocês no capítulo 6, sentados mesmos. Nós vamos acompanhar esta passagem. Vocês lembram semana passada que nós estudamos que os dois opositores que se levantam agora contra Zorobabel e contra os construtores da obra, eles escreveram uma carta para Dario? Vocês se lembram semana passada? Nós lemos aqui a carta, né? Que esses dois opositores, eles tinham se levantado e mandado uma carta para Dario, para poder Dario provar se realmente tinha uma ordem, se realmente tinha um mandamento para poder aquela obra ser construída. Porque no coração dele ele queria parar os construtores da obra. Ele não queria que aquela obra prosseguisse, não é? Tatenai e Setar-Bozenai e seus companheiros fizeram esta carta para o rei Dario, não é? E hoje nós vamos ler a resposta da carta. A carta chegou às mãos do rei Dario e nós vamos ver que resposta teve. E dentro deste capítulo nós vamos estar acompanhando que quando Deus fala, está falado. Olha o que nós lemos aqui em Isaías. Vocês lembram de Isaías quando? Isaías 44, versículo 28. Vocês lembram? Deus disse, digo a Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Digo também a Jerusalém, tu serás edificada. E digo ao templo, tu serás fundado. Então Deus falou, tá falado. Eu posso falar uma coisa com você e não por eu não ter palavra, mas eu posso não ter condição de cumprir, porque eu sou humana e de repente eu acho que amanhã eu posso fazer isso para você e eu te garanto que eu vou fazer, mas amanhã pode acontecer um imprevisto e eu não fazer. Não porque eu sou sem palavra, mas por eu ser humana. Você também para comigo é a mesma coisa, tá? Mas Deus falou, tá? E Deus falou que Jerusalém seria reconstruída, e Deus falou que o templo seria fundado, e Deus falou que ele usaria Ciro. Amém? Vamos todos achar aí Esdras 6?
do capítulo 1 em diante, vamos meditar. Então o rei Dario deu uma ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquinetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para um lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa de quem? Tem alguém aí com a NVI? Tem? Para ler o versículo... Para repetir o versículo 3, por favor. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedra grande e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Tá vendo aí, irmãos? Então, nós estamos decifrando a medida aqui em côvados, né? Porque nós não estamos vivendo no tempo dos côvados, então seria 27 metros, não é isso, Estevão? De altura, bem alto, né? Um prédio. E 27 metros de largura, não é? E Deus dá ordem como é que era para ser feita aquela casa, de madeira nova, e a despesa sairia de onde? Do tesouro do rei. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E se ele mandar o rei pagar, ainda que o rei seja ímpio, o rei tem? Vocês lembram que nós lemos em Ageu a semana passada? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava preocupado como é que ia construir, se eles não tinham a condição de Salomão, né? Eles olhavam para aquela casa agora e falavam: meu Deus, quando que essa casa vai chegar aos pés da casa que Salomão construiu? Com tanto ouro e tanta prata juntado por Davi, com tanto ouro e com tanta prata e com tanta sabedoria que Salomão tinha, como é que essa casa agora vai se desenrolar? Mas o dono do ouro e da prata continuava com eles. Então não tenha medo, viu? Se Deus te mandar fazer algo, não é você que é o bambambam, não, tá? É Ele que é o dono da obra, que vai à tua frente, é Ele que vai falar, é Ele que vai curar, é Ele que vai fazer, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da obra, louvado seja Deus. Ele quer tão somente que você se disponha e diga: eis-me aqui, Senhor. E a glória é dele no final. Nunca ouse pegar a glória de Deus para você. Nunca ouse querer o elogio para você, porque a glória é dele. O louvor é dele, porque ele que é o dono do ouro e da prata. Ele é que é o dono de todas as coisas. Ele é que faz. Amém, meus irmãos? Então, o rei Dário, ou Dario, alguns chamam Dário, outros chamam Dario, né? Eu vou trocando, uma hora fala uma, outra hora fala outra. Ele era... Ciro não estava mais ali com ele, então ele que estava agora com o poder de todas as coisas ali. Então ele vai examinar a biblioteca. Na nossa linguagem, ele vai examinar a Bíblia para ver se aquilo ali estava escrito. Como diz os pregadores, pegou aí, crente? Amém. Você tem examinado a Bíblia para ver se está aqui mesmo? Ou se é homens que estão falando? Você tem examinado nos momentos de dúvida? Olha, a biblioteca está aqui na sua mão para você ir lá, e procurar.
examinar e você vai achar aqui dentro o que você precisa. Se foi Deus que falou, está aqui. Se não foi Deus que falou, você não vai achar. Está aqui em suas mãos para você poder tirar todas as dúvidas. Está aqui o manual. E muitas vezes nós temos preguiça de examiná-la, né? Nós temos preguiça de procurar, para nós termos certeza se está escrito ou não, né? Mas o rei Dario, ele manda procurar ali na chancelaria ou na biblioteca onde se metiam os tesouros em Babilônia. Eram muitos documentos guardados. Era uma documentação sem fim ali guardada, mas ele foi procurar. Olha, alguém está me enviando uma carta e me perguntando se realmente houve uma ordem de Ciro para que esse templo lá em Jerusalém foi mandado que fosse construído. Então eu vou procurar aqui. E ele acha lá na carta, o versículo 5. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Essa mensagem aqui, se você estiver ligado no estudo desde o começo, você vai se lembrar que Estevão leu lá no capítulo 1 de Esdras. E se você quer ir na biblioteca, procurar novamente, chegar em casa, você abre a biblioteca santa, no capítulo 1, que você vai ver. O que Dário está confirmando aqui, que Ciro havia falado e determinado para com o povo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, pois, olha agora o que Dario, o rei, fala para os acusadores, para os opositores. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Olha, irmãos, é forte. Ele chega para os dois opositores, o rei, que tinha o poder da palavra, chega para os dois opositores e fala assim: sai de banda, viu? Sai de perto deles, não vai lá perturbar eles mais não. Ai, eu chego a arrepio. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Não encosta perto dele não. Vocês estão agora ordenados a não passar por perto, para não os atrapalhar. Glória a Deus. Versículo 7. Deixa-os na obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus em seu lugar. Está entendendo, irmãos? Está muito claro, tá? Deixa eles à vontade. Vocês não podem atrapalhar eles. Eu não sei se vocês lembram que Estevão falou aqui um dia que a oposição nunca vai deixar de existir. Sofra oposição, mas não seja um opositor. Vocês lembram que Estevão falou isso? E me estremeceu. E eu falei: tem misericórdia de mim, Senhor. Nós temos que nos opor sim contra o pecado, irmãos. Nós temos que nos opor sim contra o erro, mas não se opõe contra os pequeninos do Senhor não, viu? Não seja um opositor contra o pastor da igreja que Deus colocou para dirigir. Não seja um opositor contra a regente do grupo que Deus colocou para reger. Não seja um opositor contra os obreiros da casa do Senhor que você olha e acha que ele não tem valor nenhum. Ele é um chamado para ser um obreiro da casa de Deus, e aí de você se levantar como um opositor a ele. Não seja um opositor contra a obra de Deus, porque isso é muito perigoso. Sofra oposição, mas não seja um opositor contra a obra de Deus, porque isso é muito perigoso. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, o versículo 6 que eu estou lendo, viu? Eu já li isso aqui, né? É o versículo 8 agora. Também por mim, versículo 8, também por mim se decreta, olha, ele fala com os homens para sair de perto, para não ir lá ao redor, atrapalhar a obra, e no versículo 8, olha, também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei
dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens para que não sejam impedidos. Olha o que os opositores foi procurar e achou. Agora vocês vão pagar. Vocês vão pagar eles. Vai tirar do tesouro da casa do rei. Vai pagar eles para eles não parar a obra. O opositor só perde, tá vendo, irmãos? Como é perigoso ser opositor da casa de Deus. Os meninos que estavam ali preocupados, que estavam há quase 15 anos com a obra parada, por achar que não tinha condição, por medo dos opositores que já tinham se levantado contra eles de todos os lados. Chega agora Ageu e profetiza a Zorobabel para que eles voltassem a construir a casa de Deus. Eles com coragem começam, esses opositores se levantam novamente. Mas esses opositores aqui se levantaram para quebrar a cara, porque dessa vez eles estavam decididos a fazer. Dessa vez eles estavam decididos a arregaçar as mangas e a trabalhar. E Deus começou a usar os opositores agora a favor deles. Com o povo de Deus ninguém mexe não. Com o povo de Deus ninguém mexe não, porque mexe para ser queimado, para ser destruído, porque Deus é o dono da igreja. Deus é o dono do seu povo, Deus é o dono daquele que depende dele, aleluia. Olha o versículo 9, continua, né? E o que for necessário, como bezerros, carneiro, cordeiro para o holocausto do Deus do céu, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Meu Deus do céu. Os dois opositores escutando isso, para pensar, irmãos. Vocês vão ter que dar para eles tudo que eles precisarem agora todo dia. E não era para oferecer para os seus deuses não, viu? É para oferecer para o Deus deles. É para poder... Olha, eles têm costumes de oferecer sacrifício, tá? E eles vão precisar desses animais. Então vocês vão dar agora. Todo dia que eles precisarem de bezerro, de carneiro, de cordeiro, para o holocausto ao Deus dos céus, de trigo, de sal, de vinho, de azeite, segundo o rito deles, segundo o costume deles, vocês vão ter que dar. É vocês que vão manter eles. Glória a Deus. Pensa, irmãos, olha, eles tinham que dar agora, no versículo 8, pagar toda a despesa para esses homens, para que eles não fossem impedidos de trabalhar. Eles tinham que manter a casa desses homens e tinham que manter os sacrifícios que esses homens faziam ao Deus do céu. Vale a pena ser crente. Vale a pena servir a um Deus tão poderoso como este Deus. E versículo 10, para que ofereça sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e ore pela vida do rei e de seus filhos. Dário não era besta, né? Vocês estão entendendo? Ele falou, eles oram ao Deus deles e o Deus deles responde. E eles não podem ficar sem fazer o sacrifício para que eles orem por mim e por todos os meus filhos. Ele não perdia tempo. Eu não sou desse Deus não. Eu não sou judeu, eu não sou desse povo, mas eu creio na oração desse povo. Ei, mãe, tá vendo aí? Às vezes seu filho tá lá fraco na fé, não quer saber de igreja, mas qualquer coisinha. Mãe, faz uma campanha por mim. Pai, faz uma campanha por mim. Pai, leva meu nome lá na igreja para a igreja poder orar. Porque ele tá lá no mundo fazendo tudo que agrada o mundo, mas ele tem fé no Deus que você serve. Ele sabe que quando você ora, este Deus responde. E o rei Dario, ele também não sabia. E ele dizia, olha, não deixa faltar nada, porque o sacrifício desse povo tem cheiro suave diante de Deus. O sacrifício desse povo, a oração desse povo tem cheiro suave diante de Deus. E eu quero que eles me apresentem e apresentem todos os meus filhos.
Igreja, essa palavra é poderosa, né? Irmãos, eu já li esse capítulo aqui umas 10 vezes porque eu fiquei impressionada. Eu li na NVI, eu li aqui na nossa linguagem que estamos falando aqui hoje, e eu falei, Deus, é isso mesmo que eu estou entendendo, porque é muito tremendo a palavra de Deus, irmãos. Que Deus é esse? Onde há outro Deus como esse? Onde há outro Deus como esse que trabalha para o bem dos seus escolhidos, que trabalha para o bem dos seus santos, aleluia, daquele que coloca a mão na obra, daquele que coloca a mão na obra do Senhor e não olha para trás. Louvado seja Deus. Versículo 11. Também, olha, agora a coisa ainda fica pior ainda, viu? Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará de sua casa, ele será levantado, pendurado nesse madeiro, e da sua casa se fará por isso um monturo. Irmãos, que negócio forte, hein? Aí pensa a cara desses dois opositores, irmãos, que chega diante de Dário achando que ele ia falar, não, agora vamos matar todos esses judeus, porque eu não mandei, ninguém mandou eles construir templo, não, eu não mandei ninguém fazer nada. Mas ele fala, não, vamos buscar aqui nos tesouros, vamos ver o que é que tem registrado, vamos ver o que é que está documentado aqui. E ele acha lá todo o documento descrito do que deveria ser feito. E aí ele bota esses opositores para poder pagar os homens, dar tudo o que eles precisavam para fazer sacrifício ao Deus do céu, que não era o Deus dos opositores, e ainda dá um outro decreto, uma punição. Olha, o homem que mudar vai arrancar uma viga de sua casa, vai ter que arrancar uma viga lá de sua casa. Nessa viga ele vai ser pendurado e vai ser morto. Tu pode ler na NVI para mim, Estevão? Versículo 11, né? Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. Tá vendo, irmãos? Porque naquela época, se o sacerdote da casa, o homem da casa, aprontasse, a casa dele toda pagaria junto. Quem queria mexer mais, hein? Quem mais era doido de encostar perto do povo de Deus, a não ser para ajudar? Tem um Deus que peleja por você, minha irmã. Talvez alguém olhe para você e não dá nada por você, acha que você é uma coitadinha, que você é um coitadinho, não sabe de nada. Mas tem um grandão pelejando por você, que cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de você e você precisa sentir este cuidado de Deus, aleluia. Este cuidado não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai gemer, que você não vai sofrer, vai sim. Mas tudo isso é para te provar mais ainda o cuidado deste Deus por você, o zelo deste Deus por você, o quanto Ele te ama e o quanto Ele peleja por você, aleluia. O versículo 12. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem, para o destruírem, esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Tem que ser cumprido todinho esse decreto aqui. Esse decreto aqui não pode cair um ar por terra. Vocês cumprem, viu? Porque tem ordem para vocês e tem punição para quem não obedecer. O rei Dario também não era crente. Ele era um rei estranho, ele também não era crente. Mas olha o que ele faz. Vocês lembram de mais alguma passagem bíblica que Deus agiu dessa maneira? Lembra mais de quem? Irmãos.
Moisés, quando tira o povo, que Faraó vai atrás, aí chega lá, o Faraó acha que vai encontrar o povo no Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho vai ficar lá na frente, ele vai matar os crentes tudo, né? Daqui a pouco Deus vai lá e abre o mar para o povo dele passar. E o povo dele passa em terra seca, cantando e jubilando. O povo está lá do outro lado, tocando tambor, dançando, exaltando ao Senhor. E Faraó entra mar adentro, achando também que ele teria permissão de passar na terra seca que Deus fez naquela hora. Quando eles entram, o mar fecha e mata todos os inimigos de Deus. Lembra mais de quem? Daniel, muito bem. Os inimigos de Daniel lutaram para ver Daniel ser destruído, porque, irmãos, ninguém quer crente não, irmãos. Os crentes ainda estão aqui na terra porque Jesus ama muito este mundo. Jesus ama muito a humanidade. Jesus ainda tem pessoas para salvar através dos crentes. Mas pelo mundo, o mundo já tinha matado esses crentes tudo. A Bíblia fala que se o inimigo pudesse, ele nos engolia vivo de tanta raiva que ele tem de nós. Mas servir um Deus tão grande desse, né, irmãos? É para ter muita raiva mesmo, não é? E os inimigos de Daniel não queriam ver Daniel nem de longe, e inventaram tudo e jogaram Daniel na cova dos leões, inocente. Mas quando Daniel sai da cova sem nenhum arranhão, o rei decreta que os inimigos de Daniel fossem lançados. E o que a Bíblia diz? Antes deles caírem no fundo da cova, os leões, nos ares, já foi eles estraçalhando os ossos. É perigoso mexer com o povo de Deus, é perigoso mexer com a igreja de Deus, porque Deus tem ciúmes do seu povo, Deus tem zelo pelo seu povo, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o poder de Deus. Amã, ele preparou uma forca para matar Mardoqueu, vocês lembram? E quem morreu na forca? O próprio Amã. É perigoso mexer com o povo de Deus, viu? Não mexe não, que é perigoso. Sofra oposição, mas não seja um opositor não, porque é perigoso. Amém, meus irmãos? Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de Dalém do rio, versículo 13. Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram. Fazer o quê, né? Só obedecer. O rei manda, tem que obedecer. E assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do rei de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se a casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel e os sacerdotes e os levitas e os restos dos filhos dos cativeiros fizeram a consagração desta casa a Deus, de Deus, com alegria. Imagina, irmãos, o dia da vitória. É um dia que a gente não tem explicação, não é, irmãos? O dia que a gente sofre tanto, caminha por aquele caminho ali, sofrendo, pisando em espinhos, sendo maltratado, aguentando calúnias, aguentando palavras contrárias, e de repente chega o dia da vitória. E estava concluída a obra. E ali, irmãos, todos os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os filhos do cativeiro, que quer dizer os filhos do cativeiro, aqueles que nasceram na Babilônia, não é isso? Então eles eram considerados filhos do cativeiro, mas eram israelitas também. E estava ali um povo, vocês lembram que Fabiana deu um estudo aqui dizendo, né, que estavam ali os mais velhos, que haviam vivido ali em Jerusalém, não morreram lá no cativeiro e voltaram. E estavam ali os mais novos que nasceram em Babilônia, eles não conheceram a Jerusalém de antes. Então, como eles não conheceram a Jerusalém de antes, tudo que eles viam agora era novo e era maravilhoso, e era motivo de fazer festa, e era motivo de glorificar a Deus, porque tudo que eles viam ali era muito maravilhoso. Louvado seja Deus.
Então agora junta todo mundo, os mais velhos, os mais novos, para poder fazer festa, para poder glorificar ao Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. E ali eles agiram tudo conforme está escrito na lei de Moisés. Eles fizeram tudo conforme o rito que Moisés havia determinado e realizaram uma grande festa naquele dia para Deus. O versículo 19, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Jerusalém, de Israel, que tinha voltado do cativeiro, com todos o que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus do céu. Eles nunca tinham comido a Páscoa, mas eles escutavam, porque os israelitas, os hebreus, eles tinham uma ordem de passar os ensinamentos da Torá, do Pentateuco, para os seus filhos. Então, ainda que eles não tivessem participado, eles sabiam o que eram. E sabendo o que eram, eu tenho certeza que eles almejaram muito por este dia. E aqui chegou o dia da vitória, chegou o dia do milagre, e eles estão celebrando ao Senhor. Foram 7 dias de alegria, irmãos, porque o Senhor os tinha alegrado, versículo 22, os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Chegou o dia da vitória e eles fizeram festa 7 dias. Hoje em dia os crentes andam tão cansados que 2 dias de festa está morrendo, né? Vamos fazer 2 dias de festa? Estou morrendo, não aguento. Né? Para que 2 dias de festa? Faz um dia só. Para que tudo isso? Para que esse esbanjamento? Mas olha aqui, eles celebraram 7 dias de festa. E queria mais, né? Porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, a gente não vê a hora passar. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não sente os dias passar. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não sente a fadiga do dia. Experimenta para você ver no labor do dia a dia, trabalhar conectado com o Senhor. Trabalhar cantando, trabalhar louvando. É mais fácil lavar os pratos, é mais fácil lavar roupa, é mais fácil levantar a casa, né, pedreiro? Você que é pedreiro, você que é ajudante pedreiro, você que é mecânico, seja lá o que for, é mais fácil você trabalhar louvando ao Senhor, com o coração grato, sentindo a presença de Deus. Isso é mais fácil, e você tem esse privilégio que o mundo não tem. Então faça festa para o Senhor, faça festa para o Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós pagamos o preço na campanha de jejum e de oração para receber a bênção. Mas quando nós recebemos a bênção, muitas vezes perdemos até a coragem de ir na frente, pegar o microfone e contar a bênção. Quanto mais fazer mais 7 dias de jejum e mais 7 dias de oração para poder agradecer pela bênção. Mas esse povo aqui, eles sofreram. Eles pagaram o preço em toda aquela caminhada. Mas no dia de fazer festa, me deixa que eu vou me alegrar agora na presença de Deus. Foram 7 dias de alegria, foram 7 dias de exaltação, foram 7 dias de louvor ao Deus do céu, porque o nosso Deus fez, e eles estavam ali reconhecendo que tudo aquilo foi Deus que havia feito, porque não havia rei que poderia fazer, não havia homem, não havia dinheiro, não havia prata nem ouro neste mundo que poderia fazer, mas o dono de todas as coisas agiu por eles e através deles. Deixa Deus te usar na obra dele, meu irmão e minha irmã. Deixa Deus te usar. Não precisa você ter nada, não. Deus só quer você. Não precisa, se você não tem uma faculdade, se você não tem um ensino médio, se você não tem nem leitura. Minha mãe não sabia ler, não sabia fazer nem o nome dela, mas ela pregava onde quer que mandava. Ela saiu daqui de Conquista e foi lá para Boa Nova, onde nem um obreiro queria ir lá inaugurar uma igreja, ela foi. Ela mudou de casa, alugou a casa dela em Conquista e alugou a casa lá em Boa Nova para poder ficar lá e construir a igreja, inaugurar a igreja e deixar a igreja pronta e um obreiro nascer de lá para poder ficar tomando
conta da igreja para depois ela vir embora. Foram anos, mas ela ficou e não sabia ler, não. Não tinha sabedoria humana, não, mas Deus lhe capacitou. Ela ia de casa em casa, ela fazia campanha, ela buscava um, ela buscava outro. Ela levava 2, 3 na igreja, voltava para buscar mais 2, 3, e a obra de Deus está ali até hoje, já estendeu para Valentim. Eu fui lá com o meu genro, tu estava estendendo, acho que a gente viu a placa da igreja Deus em Amor aberta lá em Valentim. As lágrimas vieram nos olhos, né? Que eu falei, é fruto das mãos de minha mãe, né? Pois é. Tem mais ali nas providências ali. Naquelas regiões tudo. Lá. E ninguém queria ir. Minha mãe falava com o obreiro, falava com o outro. Ninguém tinha coragem, porque tinha que ir para lá, era longe, como é que ia? E ela foi, irmãos. Porque ela nasceu lá e ela falou, não aceito que minha terra fique sem a igreja, Deus é amor, não. Eu vou voltar para minha terra e vou abrir, Deus vai honrar. E ela fez isso. Para pensar. Então, Deus só quer que você se disponha. Não precisa você saber de nada. Só fala, me ensina. Ele é o mestre, ele é que ensina o que você deve fazer. Ele é que unge tuas mãos para poder orar. Ele é que te dá força para poder orar. Só escuta a voz dele. Só escuta e obedece a voz dele naquilo que ele mandar você fazer, e faça, porque o reino de Deus será crescido a cada dia. Amém, igreja do Senhor? Fica com essa palavra, leia ela de novo. E eu peço ao Espírito Santo que Ele coloque esse amor no nosso coração pela palavra dele. De tal maneira que a gente não consiga viver nem um dia sem meditar nela, sem examinar ela. Não é fácil. Nossa carne, ela não quer. A gente fica no celular 2, 3 horas, nem a boca abre. Mas pega a Bíblia para você ver. A boca já abre logo, já começa a bocejar. E aí já vem o sono, o cansaço, e aí a gente deixa para lá. Mas vence o inimigo, porque é ele que não quer que você mergulhe na palavra de Deus. Ele não quer que você mergulhe. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa dentro desta palavra para nos edificar? Glória a Deus. Hã? Professor Estevam. Eu acho, eu estava vendo o decreto de Dário aqui e lembrando do estudo de Daniel, que Daniel, quando ele vai para a cova dos leões, é bem na época de Dário também, né? E é uma época assim que aquele acontecimento mexeu com Dário, e dá para ver que Daniel estava ali na Babilônia dando um exemplo, né? Também não é à toa que o rei Dário, ele faz esse decreto para proteger o povo de Deus, porque tinha um homem de Deus do lado dele, mostrando que esse Deus é verdadeiro. Eu achei isso muito bonito. É forte, ele tinha prova ocular. Não era que ninguém tinha falado para ele, não, mas ele tinha prova ocular que esse Deus faz. E aí ele não era desse, né? Ele fala, eles oram lá por mim. Eles oram lá por meus filhos. Não é? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Vocês estão alimentados? Eu estou alimentada pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo continue ministrando em nossos corações.